Uma pesquisa levantada pela Ambima anuncia uma triste estatística, dizendo que o Brasil tem mais apostadores do que investidores. E não precisamos de muito para descobrir o quão nocivo esse hábito é. E mediante a tantas notícias tristes, resolvi relembrar como fiz para parar com os hábitos destrutivos que eu tinha. E antes de tudo, caso você realmente tenha esse distúrbio de apostar de maneira desenfreada, é muito recomendado que você procure um profissional. Aqui vou passar coisas simples, atitudes simples que utilizei quando eu tinha hábitos, como eu falei, destrutivos, mas nenhum deles tinha a ver com a aposta. Assim como um predador observa a sua presa antes de atacar, precisamos observar os nossos hábitos destrutivos antes de, por fim, eliminá-los. E me parece muito justo estudarmos como eles surgem. E para isso, nada melhor que o renomado autor James Clear, autor do livro Hábitos Atômicos. Junto a isso, uma clarificação de ideia do canal Zona de Progresso, que define em 4 leis a criação de um hábito. A primeira é tornar um gatilho óbvio, ou seja, caso eu queira tomar mais água, que eu fique mais perto das minhas garrafinhas, ou melhor, que elas fiquem mais perto de mim. A segunda é deixar o anseio mais atrativo. Aqui estamos falando de deixar as coisas mais interessantes. Então, por exemplo, caso você queira lavar a louça, experimente escutar a sua música favorita enquanto faz isso. A terceira é deixar a rotina fácil. Aos estudantes isso é bastante simples. É o que o nosso digníssimo Sertilanges falava. Deixar o ambiente preparado para assim você começar a estudar. A quarta é o clássico. Se recompense ao final de cada processo. Sabendo sobre a criação dos hábitos, vamos à função principal desse vídeo: como destruí-los. Mas antes, seria muito interessante saber qual hábito você deseja parar. Dessa forma, conseguimos até mesmo criar um vídeo pensando no caso específico para te ajudar. Sabendo como criar um hábito, de forma extremamente simples, precisamos fazer o oposto. Nisso, retornamos ao que eu falei no início do vídeo. E o que eu fiz não foi nada miraculoso. Foi algo bastante simples, na verdade. Para quem não sabe, eu tinha um vício bastante grande dentro dos videogames, chegando a bater a quase 12 horas jogando continuamente. E basicamente, para acabar com esse vício, precisei começar a dificultar o meu acesso ao aparelho. Para isso, me comprometi em que todas as vezes que parasse de jogar no videogame, deveria desmontar, ou seja, tirar todos os cabos e colocasse todos esses produtos, todos esses elementos, cabo e o próprio console, em cima do armário. Dessa forma, dificultando o acesso ao aparelho. Nos primeiros dias, não tinha nenhum problema em fazer a reinstalação, até achava bastante interessante. Mas ao decorrer do tempo, comecei a sentir muita preguiça em refazer todo aquele passo a passo para assim poder jogar. E dessa forma, aos poucos, eu fui matando a minha vontade de jogar. E dependendo do que você quer parar, pode ser que isso te ajude. Agora, caso o seu vício seja relacionado ao celular, fica muito difícil fazer o mesmo procedimento com esse aparelho que se torna vital nos nossos dias a dias. Por isso, existem aplicativos que ajudam você a não deixar entrar ou coloca até mesmo um limitador de tempo para você ficar no aplicativo. E outra coisa que não deixa de ser nem um pouco importante é que você com certeza deixa o like nesse vídeo. Então, dificultar o acesso ao vício, ou seja, ir contra os fundamentos da criação de um hábito, pode entregar a você novamente a autonomia de escolher em que você vai investir o seu tempo. E caso você esteja com uma meta em que os resultados não parecem chegar, gravei um vídeo recentemente em um estilo mais diferente, como se fosse uma conversa. E quem sabe os consolos que estão me ajudando possam te ajudar também. Por fim, pessoal, caso esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa, não se esqueçam de se inscrever. Será sempre uma honra receber pessoas como vocês aqui no canal. Da minha parte, é só isso. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem.